Bom dia. Bom dia. Hoje eu vim mais tarde um pouquinho, né? Essa semana eu tô de recesso. Tirei uns diazinhos pra viajar, né? Agora não dá, mas ficar em casa um pouco, né? Final de ano. O meu mês, né? O mês, a semana sabática que a gente tira. Alguns tiram um mês no fim do ano, né? Mas quando não dá, a gente tirou a semana. Então eu tô aqui vindo mais tarde um pouquinho, fazendo as coisas de manhã com mais tranquilidade. Ficando em casa, aproveitando para meditar e relaxar um pouco. Depois retomar aí 2023. Como estão vocês? Então, olha só quem eu tô vendo por aí. Débora! Ei, Débora, tô te acompanhando lá seu trabalho. Que coisa linda. Que bom. Vamos aprofundar esses vínculos aí, viu, Débora? Olha só, gente. Ontem chegou esse tarô aqui. Ó, há muito tempo eu tava querendo esse tarô. Por quê? Ele é belga, né? Um tarô belga. E ele tem uma representação pictórica baseada em imagens de culturas indígenas, assim, da Sibéria, né? Cultura do xamanismo da Sibéria. Então, achei muito linda as imagens, embora não seja um tarô que eu recomendo para iniciantes, assim, alguém que quer realmente fazer a leitura do tarô tradicional, baseado na simbologia tanto de Rider-Waite quanto de Marcélia, o Crowley, ele é um pouco diferenciado, né? Ele segue um pouquinho aí algumas questões de Crowley, talvez, mas também de Marcélia em relação à representação de numerologia, enquanto que Rider-Waite tem cenas em quase todas as cartas. Esse daqui vão ter assim disposição de elementos, né? Alguns elementos que eles escolhem para representar cada naipe. Por exemplo, o ar representado pelas penas. O ouro é representado pelas cabaças, copas pelas cerâmicas de taça, mas assim, a disposição que eles colocam, a forma que eles colocam é bem interessante. O detalhe que eu acho, uma coisa que eu, assim, não é que eu acho ruim, mas limita um pouquinho, tá bom? Mas não perde a beleza, nem a qualidade do tarô, nada. Quando a gente vai se habituando ao tarô, qualquer tarô a gente joga, sabe? Consegue tirar o bom de cada tarô. É a palavra-chave. Então aqui a gente tem, ó, seis de espadas, representado pelas penas, e eles pegam uma palavra-chave. O de Crowley também faz isso, o Osho também faz isso. Pega uma palavra-chave e já coloca na carta. Então, pode ser bom se uma pessoa usa o tarô mais para oráculo e tal, para clarear, não conhece muito bem aquele tipo de, de artista, né? As representações daquele artista, os símbolos que ele usa, a disposição simbólica e tal. Então tem uma palavra-chave, pode ajudar. Eu quase nem sempre olho essa palavra, porque eu olho aquela carta, e quando o tarô é novo, eu vou me familiarizando com as imagens, já sei que aquilo ali é um 6 de espadas, um 2 de copas. Então eu quase sempre não olho, né? Agora tá em inglês, então se a pessoa não fala inglês, também aí dá para fazer tranquilo. Então pensei em jogar com ele hoje, né, fazer a tiragem, e aí, se para cá sair uma carta muito difícil de interpretação na representação dele, como ele chegou ontem, então é bem novinho para mim, é todo em inglês, mas eu tô lendo o livrinho, gente, eu não leio inglês, o inglês do brasileiro, que faz não sei quantos cursos de inglês, abandona todos, e na escola, e no secundário, então é esse inglês que eu tenho, tá bom? E aí eu vou leio algumas palavrinhas, vou no tradutor. Então eu gostei muito do livretinho dele, ó. Isso eu já tô fazendo a resenha aqui, não era para fazer resenha aqui o livretinho. Vem nessa caixinha, a caixa é simples, mas é durinha. Então assim, o livretinho, as interpretações que ele faz, a leitura de cada arcano, eu gostei. O que eu pude traduzir aí, eu achei interessante, viu? Bem assim, profundo. Xamanismo, né? Então é isso. Depois eu vou fazer uma resenha dele aqui para comentar, tá? Se você quer ver resenhas completas de maços, vá lá no canal do YouTube, o Encontro com Tarô, e você vai ver resenhas de maço, vai ver algumas outras coisas que dá para aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos tomar aquela respiração profunda
e pedir. Você pode fazer uma pergunta se você quiser. A gente vai tirar uma carta somente para poder fazer o nosso estudo, o nosso aprendizado aí, né, do arcano do dia. É esse o objetivo desse mergulho aqui no tarô, né? Ontem eu fiz várias tiragens com ele. Só fala, como é que você consagra seu tarô? Eu consagro um tarô, já consagrei o tarô no meu ato de me iniciar com o tarô. De vez em quando, se eu quero fazer um ritual de limpeza, de purificação, para mim mesma, sabe, eu faço. Mas como é que eu faço com o meu tarô quando ele chega? Eu olho cada carta, né? Eu contemplo, eu preparo um momentinho para mim ali, no mesmo dia que a caixa chega, óbvio, né? Não consigo esperar, não. E aí, o que eu faço? Eu vou olhando carta por carta. Vou olhando, vou conversando com as cartas, já vou entrando naquela comunhão, vendo as que me atraem mais, né? Vou assim, fazendo aquele trabalho de mergulho nas imagens. Aí, depois disso, que eu mergulhei, que eu me, assim, familiarizei um pouquinho com as imagens, aí o que eu faço? Algumas tiragens para mim mesma, de situações que eu já fiz com outros tarôs, situações que eu faço. Então, essa é a forma que eu tenho de energizar, se é que a gente pode dizer assim, usar essa terminologia, mas assim, de expandir, de abrir, né? De me conectar com aquele maço. Aí eu começo a fazer algumas tiragens, várias tiragens eu faço, né? De vários assuntos diferentes. E vou estudando, vou vendo como é a energia daquele tarô. E aí pronto, aí depois ele para mim já está pronto para leitura. Vamos lá. Vamos lá. Nosso arcano do dia para orientar o nosso dia, para trazer uma luz para o nosso dia, ou para aquela questão aí que talvez a gente esteja perguntando, e pode ser que sincronicamente, né? Também é uma carta que nos sirva. Senão o objetivo é sempre a gente olhar para aquele aspecto daquele arcano, como é que anda aquilo na nossa vida, né? Como se o tarô ele trouxesse uma representação resumida, né? De tudo que acontece na nossa vida, né? Das possibilidades e tudo. E de repente a gente pode olhar para aquilo mesmo, que a gente não tem uma pergunta específica. Uau! Que interessante. Eu vou mostrar para vocês a carta original do Rider-Waite. Vou aproximar mais. Essa é a carta Nine of Fire, é 9 de fogo, 9 de paus. Então, o 9 de paus ali ele coloca uma palavra, né, como se fossem forças ocultas, né? O que quer dizer isso? O 9 de paus, a gente está falando de propósito, de paixão, de ação, de movimento, de luta, né? De buscar aquilo que a gente acredita, de colocar-se em movimento, né? De impetuosidade, de avanço. Então, assim, quando chega no 9, se a gente tem uma carga de paus, muita energia, muita força, muita dedicação, né? Aquela garra que a gente tem para ir atrás daquilo que anima o nosso espírito, que é o fogo, a energia do fogo. Então chega um momento em que a gente pode já ter avançado muito, que é o 9, só chega até o 10 cada naipe. A gente avançou muito e aí começa a se recolher. O se recolher, todas as cartas 9 têm a energia do eremita nos arcanos maiores, né? Que é aquele movimento de voltar-se para dentro, introspecção, eu comigo, eu com os meus sentimentos, eu com o meu bem-estar, eu com os meus medos, eu com os meus pensamentos. Então, no caso de fogo, como eu já investi muita energia ali, então eu já me machuquei um bocado, já assim, sofri um bocado, já... Olha, porque eu digo que não é um tarô para iniciantes. Se você lê o livrinho, se você lê em inglês, dá para iniciantes, dá para qualquer pessoa, porque ele vai explicando por que ele usou aquela imagem, né? Mas se você não lê ainda e está querendo começar dentro da... Aí fica mais difícil, que olha só a diferença de imagens aqui, né? Como é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Assim, a gente de cara assim não consegue captar
quem não conhece o tarô. Então, eu vou dizer para vocês. Está aqui, ó. Em Rider-Waite, ele traz ali uma cidade atrás, e aqui ele traz a força do bastão ereta, quer dizer, aqui, ó, ele faz uma representação minimalista, vamos dizer assim, desse bastão aqui, numa cidade ali, nas montanhas ao fundo, naquelas planícies, né, de caça aos búfalos e tudo isso. E aqui a gente tem como se fosse uma fornalha de pedras, né? Uma proteção aí, ó, essas muralhas aqui, uma proteção. Então, o 9 de paus, ele tem uma representação para ele, uma analogia que a gente faz com o sistema imunológico. É a hora de você, como se diz, preservar a sua energia, você se manter alerta ainda, porque a sua caminhada, a sua luta em direção ao seu objetivo, ao seu propósito, não terminou. Você pode estar aí, talvez, um pouco cansado, um pouco desgastado de lutar, está um pouco difícil para você, né? Não difícil, porque você olha às vezes para tudo como se tudo representasse uma ameaça, porque você está cansado. Então, quando a gente está cansado, eu vou dizer aqui os animaizinhos, né? Todo mundo sabe aí, quem me segue há tempo, que eu sou uma apaixonada por animais, né? Uma defensora, uma cuidadora dentro do meu limite do possível dos animais. Então, o que acontece? Os animais, quando eles estão feridos, gente, não pegue um ratinho, menorzinho que seja, e ferido qualquer bichinho, e acue esse bichinho, porque ele pode avançar em você aí com toda a fúria, né? Então, por quê? Ou ele pode se tornar agressivo. Quando o animal às vezes está ferido, nem sempre ele fica quietinho, às vezes ele fica agressivo. Por quê? Quando a gente está se sentindo vulnerável, que as nossas forças estão diminuindo, às vezes quando a gente vai ficando velho, e a gente fica, como a gente está sentindo que não tem força para enfrentar aquela situação, a forma de defender é atacando, né? Então, o 9 de paus, ele fala nesse momento em que eu estou assim, já cansado da luta, já me sinto, esse aqui é o vice-versa tarô, eu já me sinto bastante cansado. Olha esse guerreiro aí destruído, né, gente? É o tamanho do cara e destruidaço, acabado aqui, todo arrebentado, ferido, né, do caminho, da superação que ele teve, dos obstáculos na vida, dos desafios da vida em direção ao seu propósito. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, como não terminou a jornada, como você ainda precisa avançar, como ainda tem questões para você resolver, lutas para você enfrentar, e você não abrir mão desse minimalismo que ele coloca aqui, ó, desse fogo que te alimenta, desse desejo de chegar, de atingir esse objetivo, você precisa manter-se resistente ali. É mais do que resiliência, é resistência mesmo, resistência. Manter-se nesse momento aí, segure no seu propósito, no seu objetivo, mesmo que você esteja sentindo cansado, desgastado, preserve as suas forças, não se envolva com nada que vá desgastar a sua energia, preserve as suas forças para que você tenha condição de utilizar bem a energia que te resta. Então, esse é um aspecto da carta. Eu vou explorar outros aqui, tá bom? Então, preservar a energia, pegar a sua imunidade aí, você tá se defendendo contra um vírus, contra alguma coisa, e você mantém a sua imunidade alta. Então, não se atire em muitas coisas agora, não comece uma atividade febril, nem comece a fazer. Se mantenha ali protegido, sabe? Se reserve, mas se defendendo, mas num estado de atenção, não é relaxar, curtir, não, é se manter no estado de atenção. Tipo, eu vou fazer uma outra analogia. Aconteceu aí o vírus no início e tal, e a gente se protegeu, né? Aí depois todo mundo tira a máscara, não, agora o vírus já passou. E aí veio a segunda onda, e o que aconteceu? Veio outro movimento, a gente foi tirando aos poucos a máscara, mas olha que anunciam de novo, olha, o vírus está chegando, aí todo mundo já vai para casa, já coloca a máscara de novo, já preserva os idosos, já. Então é como se a gente ainda não pudesse relaxar totalmente.
Relaxar totalmente. Então, esse 9 de paus, ele fala um pouco isso, sabe? Eu ainda não estou podendo relaxar totalmente para que eu tenha condição de me recuperar dos embates da vida, das feridas, do desgaste que eu enfrentei, para poder seguir adiante, né? Seguir adiante. Então, assim, esse é um aspecto. O outro aspecto seria, então, resista, tá? Resista, guarde a sua energia e fique aí. O outro aspecto seria, assim, da sombra. Eu vou falar. Mas lute, mas é uma luta de defendendo-se, não é uma luta de... aqui, novamente, eu vou recomendar esse livro para vocês, tá? Quem não leu, é um livro fininho. Isso aqui é porque esse é grosso, é uma edição bonitona, de luxo, mas, ó as letras como são, ó. Você lê rapidinho. Lê esse livro. A gente vai entender o que significa para manejar a vida, que é às vezes uma guerra, né, uma luta, o quanto a gente precisa aprender a avançar e a recuar, para poder dosar a nossa energia e chegarmos vitoriosos a algum objetivo. Um aspecto da sombra dessa carta, o que seria? Então eu estou ali, eu tenho um mundo todo ali para conquistar, tenho todas as experiências lá atrás, os montes para avançar, é porque fogo quer avançar, quer explorar o mundo, quer conquistar o horizonte. E aí eu não consigo ir, aí a gente pode falar da sombra, né? Esse é vice-versa, tarô é fantástico, gente, que é a carta frente e verso, e você tem os dois aspectos, né? Que o artista, o autor, a interpretação que ele fez dessas cartas. Então o que acontece? Eu tenho ali um cara que tem uma moça convidando ali, tá saindo da caverna, talvez ele tenha lutado contra um dragão aí para defender, né? E ela tá chamando, ela vai dizendo assim, vem cá, vamos ali, vamos passear, vamos dar uma volta, sai aí, não precisa você ficar aguardando aí o tempo todo, né? Você já derrotou um dragão e ele tá ali, né? Não, pode aparecer outro. Pode, se teve aquele ali, você vai que aquele é o filhote, vem a mãe aí de algum lugar. Não, isso aqui é perigoso. Então, a pessoa já lutou algumas batalhas, já enfrentou medos, já enfrentou desafios, e aí, de repente, ela fica como gato escaldado que tem medo de água fria. Ela fica numa posição rígida de defesa. Então, se aparece a carta, não faça isso, ou bloqueio, se aparece nessa posição, a sombra dessa carta seria isso, a pessoa se manter olhando como se tudo no mundo fosse hostil, como se tudo representasse um perigo, como se ela precisasse estar continuamente na defensiva, tipo, passou, gente, o vírus, agora já expandiu, já passaram anos, meses, não sei o que, agora a gente pode relaxar um pouco mais, pode sair sem máscara, pode se reunir com a família, pode ir nos lugares, alguns lugares, assim, curtir uma praia. A gente estava indo em praia, imagina, gente. Em praia, em parque aberto, de máscara. Poxa vida, pensar que a gente já atravessou tudo isso. Aí fala, não, gente, dá para participar, espaços abertos, solte isso. Aí a pessoa fica ali, não. E aí tá sozinha, vai fazer uma viagem, Machu Picchu lá no alto da montanha e tá de máscara. Tá dentro do carro sozinho e tá de máscara. Então, é como se a pessoa tivesse ainda tão presa nos seus medos que ela não conseguisse, ela está extremamente defensiva. Ela vivenciou um relacionamento, não deu certo, assim, não foi como ela gostaria, não avançou, não estabilizou, e alguma coisa ali naquele relacionamento se esgotou ou fracassou, e ela ficou ferida, né? Aí foi 1, 2, 3 relacionamentos, ela fala, sabe de uma? Agora eu vou ficar prestando atenção, eu vou filtrar, eu vou aqui observar, eu vou escanear cada pessoa que passar na minha vida, não envolvo com nenhuma não. E aí a vida vai passando, as experiências, oportunidades vão cruzando o caminho dela e ela tá ali, sabe, que não desfruta. Então esse seria um outro aspecto dessa carta. Então o convite sempre é a gente observar. Você aí, me diga uma coisa, como é que está isso na sua vida? Ou como é que essa carta chega para você? Você sente desse outro lado que está totalmente bloqueado ou você sente que você está simplesmente fazendo essa reserva de forças aí, se preparando para lutando assim, sabe? Lutando assim nessa posição, se preparando para um novo movimento. Onde é que você está nisso tudo, né? Para poder chegar até o final, que a luta ainda continua, viu, gente? Eu vou ler aqui só um trechinho pequenininho de Aju Manzaf,
o 9 de paus, tá? O 9 de paus, interessante, Saturno, Vênus como armadura e atitude defensiva. E o I Ching é o 47, opressão, exaustão, né? Você tá exausto aí, mas vamos adiante, não pode ceder, não. O 9 de paus significou obstinação e resistência contra a situação e experiência pela qual nos sentimos ameaçados. Aqui pode não existir realmente uma ameaça objetiva. São nossas recordações de trágicas experiências anteriores que fazem surgir essa atitude de medo e defesa. Essa carta pode representar a introversão, que nos contos de fada é chamado de coração obstinado. Indica em geral que nos fechamos e nos recusamos a dar passos importantes para o nosso desenvolvimento. Mas em casos raros ela mostra o oposto, que acabamos de dar um passo decisivo e fechamos com toda a força a porta atrás de nós para cortar a nossa própria retirada. Ou seja, quando a gente tomou uma decisão difícil, tipo, a gente saiu de um relacionamento tóxico, e aí sim, a gente sabe ali que a pessoa liga e fala, oi sumida, oi sumido. E a gente sabe que precisa se manter, que a gente ainda gosta, a gente ainda tem um vínculo, mesmo que seja patológico, mas a gente ainda tá, qualquer coisinha ali, sabe, uma palavrinha mais doce, um presentinho que a gente vai ceder, então é isso mesmo, bloqueia, cancela, exclui de contatos, fecha essa porta e fecha todo, muda e-mail, muda número de telefone, aí sim, muda de cidade, porque aí você sabe que se você não tem condição, então, pode significar isso, que você saiu de uma situação e fechou tudo atrás de si, para que você não entrasse de novo naquela armadilha. Então aí sim, né, fechamos aí para cortar nossa própria retirada. Nesse caso, ela tanto pode representar um aspecto positivo e encorajador do desenvolvimento, como mostrar que fizemos algo de errado, que estamos fugindo e receamos que o passado nos alcance. Pois despedir-se corretamente significa concluir a experiência de sentir o passado firme sob nossos pés e não o medo bafejando em nossa nuca. Aí cabe a gente avaliar, né, gente? Como é que estão as nossas forças, a nossa capacidade de resistir àquela situação, lembrando que ativar a nossa imunidade. Então, comente aí se isso fez sentido para você, se você gostou dessa reflexão, como você se sentiu, o que você acrescentaria aí também? Tá bom, gente? E caso você tenha perguntas para fazer sobre o tarô, não é pergunta sobre sua vida pessoal, sobre sua vida pessoal, eu abro aqui somente para os seguidores do canal. Quando a pessoa me manda, Carla, você pode fazer uma consulta didática para mim, que é uma que eu fiz ontem. Eu abro aqui, escolho uma pergunta de um seguidor, convido ele para ficar comigo ou por WhatsApp ou assim de uma forma não identificável aqui no Instagram mesmo, e eu faço uma tiragem para que todo mundo veja o que está acontecendo, eu vou interagindo com ele e vou fazendo uma consulta ao vivo. Então, caso você tenha interesse de participar de alguma consulta ao vivo, você também coloque aí, puxa, eu gostaria. Ou se você tem uma pergunta sobre o tarô, o que você gostaria de saber sobre essa abordagem terapêutica, coloque aí também, gente. Coloque aí também que esse canal, o objetivo é isso mesmo, sabe? É a gente estudar, se aprofundar, fazer essa partilha, né? E nem todo mundo, às vezes, pode fazer um curso, uma formação completa. Então, vai aqui, vai degustando, vai pegando algumas coisinhas, uma luz aí para o seu crescimento. Gente, é isso. Tenha um excelente dia e a gente vai se vendo por aqui nesse Encontro com o Tarô. Um grande abraço.